Aí agora eu mando. Agora eu mando. Eu sou mestra em Ciência da Literatura pela UFRJ também. Eu fiz uma pesquisa muito viajada na maionese, que falava sobre o prazer do homem no silêncio da mulher. Acho que a parte saiu. Esther, e ela fala sempre de vocês, né? Então, muito prazer em conhecê-las. Deixa eu ver, eu não sei se ela saiu ou se ela caiu. Eu acho que ela saiu sem querer. Coitada. Voltou. E a Patrícia me convidou para poder fazer parte dessa turma, né, em que a gente vai estar falando um pouquinho sobre o livro que foi escolhido para fazer parte da prova de redação da UERJ. Então, a gente vai fazer estaremos numa caminhada, né, juntas, nesse processo de aprendizagem, de conhecer um pouquinho mais o livro. Eu costumo falar um pouquinho demais, então eu preciso, né, me podar um pouco, mas eu também gosto muito de ouvir. Então, eu queria que nesses encontros que a gente tiver, eu não seja a única a falar, eu gosto de dar aula junto. Quando a gente dá aula online, ainda é mais complicado ainda, porque parece que a gente está falando sozinha de verdade. Então, ao longo aí desse processo que a gente vai estar junto, eu gostaria que vocês participassem, que vocês perguntassem, que vocês dessem as opiniões, que levantassem questões também sobre o livro e sobre aquilo que vocês têm lido, tá? Como a UERJ exigiu para a redação da UERJ o livro do Luiz Alfredo, Uma Janela em Copacabana, isso significa que a banca pressupõe que você vai ler o livro e que você vai entender as questões que o livro está tratando e vai conseguir relacionar isso com o seu conhecimento de mundo e com a sua escrita. A prova de redação da UERJ costuma ser muito boa nesse quesito, porque ela permite que você fale de fato a sua opinião sobre aquela questão. E nas provas que têm se relacionado com os livros, é importante a gente conhecer como o livro propõe isso, até para utilizar. O UERJ não te proíbe de utilizar partes do livro como argumentação. Pelo contrário, isso mostra que, inclusive, você leu o livro, né? Que você sabe do que está falando, e relacionar bem com os seus conhecimentos de mundo. Então, a leitura do livro é imprescindível. Eu não vou dizer obrigatória, porque ninguém é obrigado a nada, né? E aí, sim. Enfim, ninguém é obrigado a nada. Mas é imprescindível a leitura do livro. Sem contar que, principalmente a partir da nossa próxima aula, a gente vai estar falando de várias partes do livro. Então, se por algum acaso você ainda não leu o livro, vai ficar muito desconfortável, porque a gente vai começar a falar da história, do enredo, das coisas que o livro trata. E se você não leu, ou você vai ficar chateado, porque a gente vai dar um monte de spoiler, né? Ou então você vai viajar na famosa maionese. Então, é imprescindível a leitura do livro. Sem contar que eu gosto que vocês participem. Então, assim, pode ser que eu fale alguma coisa e você não concorde. E aí, eu quero que você fale que você não concorda. Eu gosto disso, entendeu? Eu adoro um fogo no parquinho. Adoro um fogo no parquinho. Se disser que não concorda com aquilo que eu estou falando, eu adoro mais ainda. Porque aí você vai ter que me provar que a sua opinião está melhor do que a minha. E qual é o melhor lugar para a gente falar de opinião, se não na aula de redação, né, gente? Por favor. Tá? Tem que me provar com A mais B que a sua opinião é melhor do que a minha. Não que a minha esteja correta, mas convenhamos, né, que eu vou ter uns argumentos aí muito viajados na maionese, porque eu sou de literatura, então não quer dizer que o meu argumento seja bom, não, tá, gente? Pelo contrário, ele vai estar na viagem. Mas você vai precisar me dizer que o seu é tão bom quanto, tá? Esther, o bom desse livro é que mesmo que você leia devagar, ele vai te dando um frenesi, uma ansiedade, um negócio que você fala assim, gente, eu preciso saber quem é, porque você começa a matutar, tipo, quem é que está matando todo mundo?
Por que que essa pessoa, eu já vi essa pessoa, será que eu sei quem é essa pessoa? E aí eu acho que eu desconfiei de umas 5 pessoas nesse livro. Nenhuma era que é de verdade. Mas eu desconfiei de 5. E eu tinha, assim, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Que eu vou explicar hoje por que que a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Porque eu achava que eram essas pessoas, mas não era nenhuma delas, gente. E, olha, um ódio no coração quando eu terminei esse livro, que eu errei. Errei. Não é? Dominique também, desconfiou demais. Ana Beatriz está na terceira parte. Isso. Aí aquele negócio do tipo, o livro está acabando, desgraçado, e você não vai adivinhar, você não vai descobrir quem é que matou essa pessoa, não estou acreditando. Espinosa, como é que é, querido? Você é pago para isso, você não está entendendo. Então vamos embora, Esther. Isso, tem que se conectar. Essa história, ela me lembrou nessa questão de estar chegando no final e a gente não vai descobrindo, parece que a gente não descobre quem é, não descobre quem é. Ela me lembrou da carta roubada do Poe, do Edgar Allan Poe, que você vai desconfiando de um monte de gente e aí, tipo, as pessoas que você desconfia ou morrem ou simplesmente não poderiam ser, e aí você fica com aquela cara de tacho. Eu li muito Agatha Christie na minha adolescência, então as histórias da Agatha Christie eram assim. E eu ainda descobri, depois de muito tempo, que a Agatha tinha o costume de reler as suas obras antes de publicar e retirar vários trechos que poderiam dar indícios do assassino. Por isso que era tão difícil para a gente adivinhar quem era o assassino. Ela ainda tinha a audácia de voltar na história e complicar mais ainda a nossa vida. Isso, estético. Espinosa, vamos embora, querido. Tá lerdando aí. Vamos embora. Ó, eu já falei para a Patrícia que quando eu terminei o livro, eu falei, odiei. Odeio esses livros que chegam no final e a gente fica tipo, e aí, amigo, o que você vai fazer com isso? Mas eu cheguei no final e também gostei do livro, que droga, adorei o livro no final, gente. Cheguei e falei, gostei, preciso ler os outros. E a gente precisa ler. Com spoiler, professora. E a gente precisa ler O Silêncio da Chuva. Nós vimos o filme, agora a gente precisa ler o livro do Silêncio da Chuva. Inclusive, O Silêncio da Chuva está na Globoplay, Patrícia. Já está lá, gente. Foi no cinema e uma semana depois o filme estava lá. Ainda bem que eu não fiz em Merenguela, porque tá lá também. Ia pagar o cinema e uma semana depois está lá. Muito bem, então vamos sem mais delongas. Deixa eu primeiro botar aqui. Amiga, só não esquece de botar para gravar, tá? Eu botei. Botei, não? Ah. Espera aí. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando já, desde que eu comecei a tagarelar. Muito bem, digam para mim se vocês estiverem vendo a apresentação. Ok. Muito obrigada, Cíntia. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da estrutura do romance, tá? É importante a gente entender como um romance se estrutura de maneira geral e como esse romance do Luiz Alfredo... Gente, se eu falar Afonso, vocês me perdoem, porque eu cismo que o nome do homem é Luiz Afonso. Não sei por quê, não sei, surtada, doida, Luiz Alfredo. A professora Patrícia sabe espanhol, e aí ela falou que o nome dele é Rosa. Eu vou falar Rosa mesmo, e é isso, tá? Vai ficar no Rosa. Então, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Com a boa brasileira que sou. E a gente precisa entender como o romance do Rosa se estrutura, tá? Então, primeiro, quando eu falei para alguma aluna que eu estava lendo um romance policial, a primeira coisa que ela me perguntou foi: mas como é que uma história de amor vai estar dentro da história da polícia? E aí eu fiz aquele meme da Nazaré para poder entender o que ela tinha acabado de falar e lembrei do que eu tinha falado também. Falei, mas por que ela está falando de amor? Tá, tem até amorzinho assim esquisito no livro, mas... Aí é porque eu falei romance. E aí ela automaticamente pensou que romance
seria essa questão da história de amor. Porque a gente pensa em romance, a gente lembra da história de amor. É automático, né? Romance, romancezinho, romance tem um negócio ali de romântico. Só que não, quando a gente fala de romance, esse livro é um romance, mas é um romance e a gente está falando de gênero literário, né? De gênero textual. Aí está literário, desculpa, eu esqueci de corrigir, é um gênero textual, né? Que corresponde a um texto em prosa, uma narrativa que tem diversas tramas, diversas questões nessa história que levam a gente a uma ideia principal. E segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, o romance seria a descrição longa das ações e sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para o plano artístico. Então, todas as vezes que a gente falar de romance, a gente está falando de gênero textual, dessa narrativa, né, em prosa que conta uma história com vários desenrolares que chega a uma ideia, a uma história principal. Isso é um romance. Então, para a gente não, né, não fazer confusão aí da estrutura da obra mesmo. Vou mandar, pode deixar. Já está, inclusive, em PDF. Amiga, pode deixar que eu fico olhando o chat, pode seguir. Tá, beleza. Eu fiz uma divisão, digamos assim, da obra. Gente, isso aqui é meu, tá? Não tirei de nenhum lugar, não. Eu que fui concatenando as ideias e cheguei que esse romance, essa obra, ele se estrutura em 4 partes. E eu nomeei, não tem lugar nenhum, tá, gente? Não está no livro, não está na minha edição, nem nada disso. Fui eu que nomeei essas 4 partes. Para mim, a primeira parte está ali na trama dos assassinatos, né? Tipo, ele está ali se estruturando. A ideia central dessa primeira parte seriam os assassinatos. A segunda parte seria essa dúvida e tudo que envolve isso, porque tem muita coisa nessa segunda parte, que seria um suicídio ou assassinato. Veja que na primeira parte eu coloquei no plural, na segunda eu coloquei no singular. Quem leu a obra, quem leu o romance, sabe do que eu estou falando, né? Quem não leu, corre. A terceira parte, eu me senti num beco sem saída. Gente, é um beco sem saída aquele negócio. Parece um labirinto que tu roda, 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 roda e não acha saída. Tipo Caverna do Dragão, que vai passando vários episódios e encontrar o parque de diversão que é bom, nada. Zero. É isso. E a quarta parte, eu andei e agora? Tá, e aí? Chegamos aqui. E agora? O que vai acontecer? É só para a gente poder se guiar aí nessa estrutura. Todo romance, ele se estrutura da seguinte forma: a gente tem o foco narrativo, os personagens, o espaço, o tempo e o enredo, tá? Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o foco narrativo. E todos os outros eu vou dispor para vocês o que seria, e a gente vai destrinchá-los ao longo das nossas outras aulas. Nós teremos aulas para falar de alguns personagens, porque são personagens que fazem com que essa história de fato ande. E aí eu dividi, fiz uma subdivisão aí, que seria, né, ali os personagens que envolvem toda a questão da polícia, todo mundo que está ali, né, ou no departamento de polícia, ou que esteja nesse enredo que integre a polícia, a gente tem um grupo de personagens. O Spinoza está aí nesse grupo, né? A gente tem ali os personagens dos prédios, no plural mesmo. Todas as vezes que a gente tiver ali os apartamentos, os prédios, que tem muito nessa obra, a gente vai ter os personagens que são próprios daquele espaço. A gente tem as esposas que aparecem assim por alto na obra, são citadas, aparece uma vez ou outra, mas elas têm um papel, né, mínimo mais interessante nesse lugar. As amantes,
que fazem parte de toda a trama, elas acabam tendo um lugar que, infelizmente, né, elas sofrem um pouco por estarem nesse lugar de amantes desses policiais. E os outros, que é todo mundo que vai aparecendo ali, que não tem um núcleo maior, tá? Os personagens são aqueles personagens, as figuras que aparecem na obra e fazem alguma coisa. Eles podem ser personagens que, de alguma forma, têm muita importância, como Espinosa, a Celeste, a Serena, a Irene, os três policiais que fazem parte, né, dessa força-tarefa do Espinosa. Esses são os personagens que a gente tem, a gente mais vê na obra. Mas existem outros que são tão importantes quanto, e eles vão aparecendo de vez em quando ou uma vez só, para poder integrar, como seria, por exemplo, o caso do Nestor, que é um personagem, ele aparece ali no início do livro, ele, de alguma forma, ele é quase como uma pecinha chave que a gente só descobre depois. Vários spoilers. Mentira. São várias coisinhas para deixar vocês curiosas e ansiosos para a leitura. O que a gente precisa, de fato, ter nesse momento um olhar é no foco narrativo. O narrador de uma história, o narrador de uma narrativa, o narrador de um romance, é ele quem, de alguma forma, vai fazer com que essa história aconteça. O autor é muito importante, ele dá vida para tudo isso dentro da obra. Mas quem manda? Quem de fato tem todo o poder dentro de uma obra é o narrador. É ele quem faz com que você goste da história, com que você não goste da história. É ele que faz com que você sinta incômodos nessa história, ou que você talvez tenha raivinha de algum personagem, ou que você ame muito um outro personagem. É o narrador quem está ali fazendo de você, querido leitor, um verdadeiro fantoche. Nós, leitores, somos fantoches na mão dos narradores. Porque quem manda na obra são eles. E o foco narrativo desse livro ele é interessante da seguinte forma. Tem um livro, eu não sei onde foi que eu coloquei a minha edição, o meu livro, que se chama Foco Narrativo. É da Lígia Chiappini. Paty, se você tiver esse livro aí, e aí depois mostrar, é um livrinho curtinho, pequenininho. Tu tem o Foco Narrativo da Lígia? Tá fechado seu áudio. Da série Princípios? Isso. Eu não tenho não, amiga, mas eu me lembro que uma vez você me emprestou esse livro na época da graduação, já tem uns 10 anos. Eu usei ele em algum momento para alguma coisa e eu acho que eu comi ele com batata, porque eu li sumiu. Mas deve estar em algum lugar aqui dessa zona que eu chamo distante, né? Mas tudo bem. É um livro muito fininho, gente. Ele é pequenininho, só que o que ele tem de pequeno, ele tem de poderoso quando a questão é o foco narrativo. E a Lígia Chiappini, ela faz um resumão, né? Um resumo não, né? Porque resumo fica feio. Ela faz um estudo sobre o foco narrativo inspirado no autor chamado Norman, Friedman Norman, alguma coisa assim. E ele faz uma divisão de focos narrativos que é muito interessante. Quando a gente está na escola, a gente aprende que existem 3 tipos de narradores. O narrador personagem, que é aquele narrador que narra e participa da história ao mesmo tempo, e ele tem como marca textual, né, a primeira pessoa do singular ou do plural, é um narrador em primeira pessoa. A gente tem o segundo narrador, que é um narrador observador, que é aquele narrador bem distanciado da narrativa, né? Ele conta a história, mas ele não se intromete, ele não está preocupado em fazer comentários, nem nada disso. Ele só está narrando a história. É um narrador em terceira pessoa, ele está mais distanciado. E um terceiro, que seria o narrador onisciente, que é aquele narrador que conta a história
e ele tem conhecimento de muito mais coisas do que de fato está acontecendo naquele momento. É um narrador que entra na mente do personagem, é um narrador que entende o que o personagem está passando naquele momento e sabe o que ele vai passar depois. É um narrador que sabe de coisas que os personagens não sabem. Ele pode dizer isso para o leitor, como ele também não pode. Isso é opção dele. A gente aprende que tem esses três tipos de narrador. Nesse livro da Lígia, ela faz um apanhado de muito mais narradores, né? Ela abre esse leque de narradores, como se só dizer desses três tipos não bastasse para as narrativas que nós temos hoje. E, de fato, não basta. Quando a gente começa a ler o livro, que aí a gente tem ali, né? Primeiro parágrafo, quando o narrador diz: final da tarde e o relógio digital da esquina marcava a temperatura de 38 graus. Pouca diferença fazia se era dia ou noite. Dentro do carro, o calor era o mesmo. E aí, ele está ali narrando em terceira pessoa, abrindo, digamos assim, quase que abrindo a cortina para você começar a ver o que está acontecendo. E a preocupação dele é só mostrar para você o que está acontecendo. Aparentemente, parece um narrador observador. Só que conforme a narrativa vai avançando, a gente tem acesso a informações muito mais, digamos, íntimas dos personagens, ou informações afastadas do próprio personagem principal, que nos mostra que, bem, esse narrador não é apenas aquele que observa, ele está muito, digamos assim, ele está muito mais entranhado na história do que esse afastamento. Ele parece um narrador onisciente. Só que ele não conta para a gente um monte de coisa. A gente sabe aquilo que o personagem sabe. Então, gente, que narrador é esse, amigo? Porque deixa a gente confuso, né, na hora de identificar. Esse narrador, ele é um narrador onisciente, só que ele é um narrador onisciente neutro. Ele tá nas cenas, ele mostra para gente os diálogos e as ações, caracteriza os personagens. Ele até descreve alguns pensamentos e sentimentos dos personagens, explicando isso tudo para gente. Só que ele se ausenta da narrativa no sentido de não fazer comentário, de não dar instrução, de não ir além daquilo que os próprios personagens da história têm. Ele está ali entre o leitor e a história, guiando. Ó, é como se ele tivesse uma câmera na mão e aí ele fala: a gente agora vai olhar para cá. Aí ele muda e fala: agora a gente vai olhar para cá. E aí, agora a gente vai abrir um pouquinho mais a câmera. Não, 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 não. Agora a gente vai fechar a câmera. Como eu falei antes, esse narrador, ele brinca com o leitor. Só que, é claro, ele não é um narrador machadiano, que não só brinca com o leitor, mas faz o leitor de gato sapato, que o narrador machadiano é demais, né? Ele coloca o pobre do leitor numa condição quase que sei lá, ele zoa com a nossa cara, entendeu? O narrador machadiano, ele zoa com a nossa cara. É isso, paciência, tá? Constantemente zoando com a cara do pobre leitor. Passa ali várias páginas falando de coisas que aparentemente não são interessantes e no final ele diz: eu sei que o querido leitor não percebeu que eu estava, né, enrolando para poder falar isso e tirei a sua atenção daquilo. Ele ainda tem coragem de colocar a gente nesse lugar. E aí eu vou mostrar para vocês alguns momentos da narrativa em que esse narrador ele vai adquirindo determinados pontos de vista. E aqui a gente faz uma abertura. O foco, o narrador é esse narrador onisciente, neutro. E ele tem esse foco narrativo que ele, digamos assim, ele vai olhar a partir de alguns personagens. O Spinoza, como é o nosso personagem principal e o nosso detetive, ele tem acesso a algumas informações.
E aí o narrador permite que a gente acesse essas informações. Só que o Spinoza não sabe de tudo. Portanto, nós, leitores, também não saberemos. Só que em alguns momentos o narrador dá uma colherzinha de açúcar, sabe? Assim, olha, eu vou deixar você, assim, saber uma coisa que o Spinoza não sabe. Vem cá comigo. E aí ele pega um personagem e coloca o foco narrativo nesse personagem. E aí a gente sabe alguma coisa que o Spinoza não sabe e que é desse personagem. A gente tem algumas posições privilegiadas graças a esse narrador onisciente. E esse narrador ele vai trabalhar com os focos narrativos. É só pensar mesmo na questão da câmera e ver para onde ele está nos direcionando, tá? E aí a gente tem aí esse trechinho do Spinoza. Spinoza voltou-se para o cappuccino, que começara a tomar, e concentrou-se na espuma polvilhada de canela. Alguns goles depois, ainda pensava na mulher quando a viu entrar no café. Aí a gente tem esse foco narrativo no Spinoza, tá? A gente tem mais 10 minutinhos. Isso. A gente tem aí o foco narrativo no Spinoza. E a gente sabe que, segundo o narrador, né, ele ainda estava pensando na mulher que ele tinha visto quando essa mulher entrou na cafeteria. A gente não só está vendo Spinoza sentado com o cappuccino. O narrador nos diz que ele ainda estava pensando naquela mulher. O encontro com o delegado fazia parte dos pequenos desvios que a mantinham aquém da linha que a distinguia de uma verdadeira dama. E por dama, Serena entendia a mulher capaz de reduzir seu corpo real a um corpo virtual, belo e elegante, mas incapaz de comoção. Aí a gente tem o mesmo narrador, porque ele não muda, só que o foco narrativo é da Serena. A gente está vendo e entendendo e sabendo o que a Serena sabe ou pensa a partir desse foco narrativo. O clima na delegacia continuava pesado desde o início das investigações. Continuava pesado. Desde o início das investigações, os colegas se mostravam extremamente defensivos nas conversas com Ramiro, Weber e Arthur. A principal consequência dessa quase segregação era o ritmo mais baixo da investigação. O alijamento dos três acontecia não apenas na própria 12ª DP, mas também nas outras delegacias. Veja que aí a gente não tem nem o foco narrativo, né? O foco narrativo não está nem no Spinoza, nem em nenhum personagem. É só o narrador nos contando o que estava acontecendo com esses três detetives e com o resto da guarnição, não só da 12ª DP, como também das outras delegacias. Então, a gente tem aí esse narrador delicinha, bonitinho, cheiroso, tá? Outra questão da narrativa, da estrutura da narrativa, é o espaço e o tempo. Como espaço, como a gente está lidando com um romance, o espaço é algo muito extensivo, principalmente desse romance. Então, a gente precisa ver em qual parte nós estamos para poder entender em que espaço aquela narrativa está. Não dá para a gente falar do espaço dentro da narrativa como um conjunto inteiro. A única coisa que a gente consegue falar é que essa narrativa se passa em Copacabana. Ponto. Encerrou. É isso. Estamos em Copacabana. Agora, se a gente precisar ter um olhar mais micro, aí a gente precisa saber em que parte da narrativa nós estamos. E como a professora Patrícia falou na outra aula, todas essas citações que se fazem do espaço da narrativa são espaços reais. É o bairro Peixoto, Barata Ribeiro, Nossa Senhora de Copacabana, Avenida Atlântica, 12ª DP, o edifício Menescal. Todos esses lugares, eles existem. A praia que ele caminha, o Leme, a Divisão, as outras ruas, tudo isso existe. É um espaço que, de fato, pertence ao real, só que ele é transportado para a ficção.
E ele tenta dar o máximo de verossimilhança, isso é, essa semelhança com o real, colocando essa história num lugar que de fato existe. E aí tem os outros espaços, né? Acontece em vários lugares, a narrativa vai transportando a gente. O tempo, eu achei interessante, assim, eu não encontrei em nenhum lugar, posso ter deixado passar. Se eu deixei, depois vocês, por favor, me corrijam. Alguma citação de momento, sabe? Ah, isso se passa no mês tal. Exatamente escrito assim, né? Ah, isso aqui está acontecendo em janeiro, isso está acontecendo em fevereiro, isso está acontecendo dia 10. O que tem é uma semana depois, 2 dias depois. E eu identifiquei que essa história se passa durante o verão. Primeiro, ele está falando do horário de verão. Segundo, ele está falando do calor do Rio de Janeiro. Assim, é isso. Tá no verão. Ele não fala do Natal e do Ano Novo. Então, não tem primavera-verão. A gente está no verão. Entendeu? Sim. É, isso, Rio 40 graus, né? É tudo isso aí, a estação do ano. Porque a gente tem ele dizendo que ainda está no horário de verão e por isso que ainda está cedo. Ou termina o horário de verão, né? E aí continua o calor. É isso que tem a narrativa. Está ali na estação. E falando do calor, que a gente já conhece do Rio de Janeiro, né, gente? Tipo, estou no Rio de Janeiro, óbvio, tem calor. Tem calor o tempo todo, mas ele está falando de horário de verão. Ah, então estamos no verão, estamos no início do ano, dentro dessa narrativa. É o que a gente consegue capturar com o que o narrador nos mostra. É claro que ele não vai entregar nada de bandeja, nenhum narrador entrega. E a gente está falando de um romance policial. Então, ele não vai entregar de bandeja mesmo, nem o momento em que a gente está. Não é boba, não, Esther. Sim, DP é Delegacia de Polícia, tá? Não é dúvida boba, não. Não, nenhuma dúvida boba, tá? Pode parecer boba, mas não é. E se for boba, pode ser boba para qualquer pessoa, mas não para você que tem essa dúvida nesse momento, entendeu? Então, as nossas dúvidas não são bobas. A gente às vezes acha, né? Poxa, parece tão óbvio, nada é óbvio. Alguma dúvida nesse apanhado geral de estrutura? Não, nenhuma? Beleza. Uma coisa que é bom a gente salientar é que, falando em estrutura narrativa, talvez, pode ser, que dentro de algum tema, essa questão do narrador ser onisciente e não revelar todas as coisas para a gente, faz parte dessa estrutura de um romance policial. Se é um narrador onisciente, então a gente espera que ele traga para o leitor as informações que talvez o Spinoza não tenha. Mas por que a gente não tem? Porque a gente está lidando com uma narrativa policial. E a gente também é detetive nessa história. But isso é papo para outra aula. A gente vai ter uma aula aí de leitor detetive, que é o lugar em que nós estaremos constantemente dentro dessa obra. Tá bom? Tati? Deixa eu Oi, ver. Flor, tô aqui. Pode parar a gravação? Faltam 2 minutos. Só um minuto. Pessoal, a gente vai ter sempre uma aula da Vanessa, uma minha, uma da Vanessa, uma minha, tá? Só para o pessoal não ficar meio perdido. A primeira aula foi comigo, hoje foi com ela, na próxima semana é comigo de novo, depois com ela, tá bom? Amiga, pode sim. Eu já vi aqui que as meninas